Abaixo apresento a narrativa baseada nos eventos e diálogos do roteiro fornecido, mantendo o tom e a estrutura solicitados. A manhã em Copacabana despertava com aquela luz característica que parecia prometer um dia diferente, embora a rotina dos moradores daquele edifício contasse uma história bem mais cíclica. Fátima estava sentada à mesa, o jornal aberto à sua frente, tentando ignorar a presença de Armani, que ainda processava o despertar. O café, infelizmente, não estava à altura das expectativas de Armani, o que serviu como a faísca necessária para o início de mais uma das habituais discussões que moviam o cotidiano do casal. Armani questionava a insistência de Fátima em ler o jornal, alegando que as notícias eram sempre as mesmas, uma reclamação que Fátima recebia como uma provocação calculada. O diálogo entre eles fluía em um ritmo quase coreografado, onde a briga não era o fim, mas o meio para uma reconciliação que ambos pareciam considerar indispensável para a manutenção do afeto. Armani, cansado daquela dinâmica, tentava ler em silêncio, mas a tensão no ar era palpável. A discussão escalou rapidamente, culminando na partida de Armani para o trabalho, deixando para trás o café, a paz e a promessa de se entenderem à noite. Enquanto isso, no apartamento vizinho, a situação não era muito diferente. Sueli, lidando com o varal lotado e a chegada de Tavares, tentava manter uma aparência de normalidade diante de visitas. Jorge, o parceiro de Sueli, demonstrava uma maturidade que, no fundo, escondia o tédio de uma relação onde os conflitos haviam sido silenciados. Eles se vangloriavam de não brigarem, mas havia uma nota de melancolia na forma como falavam sobre essa suposta harmonia, como se a ausência de atrito estivesse tornando a chama menos intensa. Em outro ponto da trama, Djalma lidava com o retorno de Flavinha, sua esposa. A casa, antes sob os cuidados de outras presenças, agora estava sob o comando rígido de Flavinha, que via na organização o reflexo do que considerava ser o lugar correto para cada objeto. A tensão entre o passado, representado pelos discos de Fábio Júnior, e o presente, representado pelas exigências de Flavinha, criava um ambiente de constante negociação. Djalma, dividido, tentava encontrar um equilíbrio impossível entre agradar a esposa e preservar as memórias que a incomodavam. O dia avançava e as tentativas de resolver as tensões matrimoniais tomavam rumos inusitados. Armani, buscando elevar o relacionamento a um patamar que considerava mais adulto, tentava conversar com Fátima sobre o dia, sobre os acontecimentos, tentando fugir do ciclo vicioso de briga e cama. No entanto, a força do hábito era implacável. Fátima, por sua vez, vestia uma lingerie de onça como uma estratégia de guerra, pronta para o combate emocional que ela acreditava ser a única forma real de conexão. A figura de Xalita, com seu jeito expansivo e suas táticas questionáveis para manter o vigor, servia como um contraponto cômico a toda aquela seriedade dramática dos casais. Seus remédios, suas promessas de performance e sua visão peculiar do amor alimentavam as conversas de bar, onde Jorge e Tavares buscavam conselhos, mesmo que os seguissem de forma desastrosa. A tentativa de Jorge de seguir os conselhos de Xalita acabou em frustração, revelando que, muitas vezes, as soluções externas não passam de ilusões. A noite chegou trazendo consigo o peso das decisões tomadas ao longo do dia. Fátima e Armani, após uma série de provocações, encontros e desencontros, acabaram por admitir que a dinâmica que possuíam, embora exaustiva, era o que os definia. A tentativa de viver como um casal maduro e equilibrado era constantemente sabotada pelo desejo de sentir a intensidade que apenas uma briga bem conduzida parecia proporcionar. Flavinha e Djalma, por outro lado, encontraram um momento de trégua, onde a música e a compreensão mútua prevaleceram sobre a obsessão pela organização. No final, Copacabana continuava a ser o cenário de amores complexos, onde a linha entre o drama e a comédia era quase invisível. O que restava era a compreensão de que, apesar de todos os erros, tentativas de controle e deslizes, o afeto persistia. Seja através de uma reconciliação calorosa, de um pedido de desculpas sincero ou de simplesmente aceitar o outro como ele é, os personagens seguiam seus caminhos, entendendo que, no grande palco da vida, o mais importante era não deixar que a rotina apagasse o que os unia. A paz, finalmente, parecia ser o objetivo, mas a jornada até ela era, inevitavelmente, recheada de episódios inesquecíveis. Como o senhor gostaria de prosseguir com a adaptação deste roteiro agora que estabelecemos este tom narrativo?